Olá, olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe ricamente você e toda a sua família. Sejam bem-vindos ao canal Falando de Cristo na Estrada, aqui no Facebook e também no YouTube. No YouTube, canal novinho, né? E estamos contando com a sua ajuda aí. Deixa o seu like, faça o seu comentário, da onde é que você está assistindo esse vídeo. O nosso propósito é falar de Cristo e usar todos os ambientes como cenário para falar de Cristo na estrada. Meus amigos do Facebook, tudo bem com vocês? Há mais de 4 anos me ajudando aí a pregar a palavra de Deus. Conto com vocês também para dar aquele pulinho lá no YouTube, né? Pois é, vai lá, se inscreva, indique também para outras pessoas. Hoje nós estamos aqui, ó, lá atrás, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu mostrar para vocês aí, né? Tá a Rolinet Fibra aqui na cidade de Alvorada do Oeste. Eu falei para vocês que eu estaria em Alvorada do Oeste, já trabalho para a Rolinet Fibra e aqui estou, né? Vou contar um pouco para vocês do que eu faço, do meu trabalho para essa empresa e para outras empresas também. Aliás, eu trabalho também na WF Mídia, tá precisando aí de gravação comercial para rádio, para TV, para a porta da loja, alguma mensagem especial, tá? Pode contar com a gente aí, telefone 699-8451-7929 é o nosso trabalho também de locução. Vou mostrar um pouco aqui do ambiente aonde eu estou. Eu estou no centro de Alvorada do Oeste. Primeiro vídeo, nosso primeiro EP, eu gravei saindo da cidade de Rolim de Moura e vindo trabalhar aqui na cidade de Alvorada do Oeste. Vocês podem conferir aí. É o EP número 1, tá na playlist Falando de Cristo na Estrada, tá? E ali tá a empresa que eu trabalho, ó. Rolinet Fibra, o mundo na velocidade da luz, né? E aqui estou no centro de Alvorada do Oeste, ok? Sejam bem-vindos ao nosso canal e acompanhe mais este dia Falando de Cristo na Estrada. E aí, meus amigos, tudo bem? Continuo aqui na cidade de Alvorada do Oeste, fazendo aquela pausa para o almoço, né? E aproveitei também o meu horário de almoço para gravar. Como eu falei, a nossa van tem essa vantagem, né? Ela é um estúdio móvel. Estúdio móvel porque eu tenho ali o meu microfone, a minha placa de áudio, o meu notebook e eu faço gravações. Quero agradecer a Canopus Motos de Nova Brasilândia, acabamos de gravar para eles lá, e também a dona Tereza lá em São Miguel do Guaporé. Um abraço para vocês aí, tá? Quero mandar um abraço também para o Neném do Mercado Rigonato, tá lá rodando a sua promoção também, tá bom? Você pode contratar também o nosso serviço 699-8451-7929 é o nosso telefone, a gente grava para todos os lugares deste Brasil. Tô num posto de gasolina novamente, aproveitei ali para ir no banheiro, tomar um banho, tá? Uma descansada na hora do almoço, descansar não, né? E a gente não descansa, enquanto descansa carrega pedra. Aproveitei para fazer as gravações que eu citei para vocês. E agora vou voltar aí para Lida fazer propaganda da Rolinet aqui na cidade de Alvorada do Oeste. Vem comigo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo, ó, 100%. Bom, eu estava lá na cidade de Alvorada do Oeste, trabalhei bastante, fiz muita propaganda lá para a Rolinet Fibra, colhi algumas imagens interessantes da cidade de Alvorada do Oeste, mas chega a hora que temos que ir embora, né? Temos que ir para casa. Bom, mas onde é que eu estou? Olha que lugar, né? Vocês estão vendo já uma vegetação verdinha aí atrás, ó, tá? Eu estou numa pedreira às margens do Rio Machado, isso mesmo. E aqui vai ser a nossa casinha hoje. Tá aí a van, né? Tá aí, ó, já colocada. Eu cheguei ali e falei com um cidadão chamado Josué. Josué, ele mora aqui, é o proprietário. Mora lá em cima, lá no fundo, dá pra ver a casa dele, né? E aí eu falei pra ele do nosso trabalho, do nosso canal Falando de Cristo na Estrada, que está no Facebook e também no YouTube. Falei pra ele se eu podia posar aqui. Ele falou, não, pode posar, tá? E aí ele disse que
se eu precisasse de energia, às margens do rio tinha uma tomada. Eu vou mostrar para vocês aonde está essa tomada e vai ser o lugar que eu quero tomar um chimarrão amanhã de manhã. Vou mostrar para vocês. Olha isso daqui, que beleza, que maravilha. Vai ser o lugar onde eu estarei dormindo hoje, ó. Né? Não dentro d'água, é claro, lá em cima, lá dentro da minha van, com direito à energia e tudo mais. Mas olha que maravilha. As margens do Rio Machado. Em outro vídeo eu falei para vocês que uma hora eu queria mostrar esse lugar para vocês aqui, né? Na verdade, isso aqui no Tempo da Seca, há uma pedreira enorme, ó. Deixa eu mostrar a ponte. Não consigo. Olha lá, dá para ver a ponte, ó. Tá vendo? Ali é a ponte. E aí é uma pedreira enorme, né? Tanto do lado de cá começa as pedreiras e do outro lado aquela pedreira que fica quase impossível de navegar, tá? Mas estamos na época da cheia, né? Que lugar lindo, né? Olha o silêncio. Então é isso, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Falando de Cristo na Estrada. Hoje, nosso local de pouso, a nossa pernoite, vai ser nesse paraíso criado por Deus. Que presente, né? Esse Deus criador maravilhoso, olha, que nos presenteia com um lugar tão belo assim. Aqui será a nossa pernoite hoje. Bom dia, pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês. 6 e pouco da manhã, estou acordando aqui às margens do Rio Machado, ainda com cara de sono, né? Mas para contar para vocês que foi uma experiência maravilhosa. Tomei banho no rio, é claro que não entrei dentro d'água, né? Ali tem um barquinho que eu vou mostrar para vocês, que dá acesso à draga, onde eu fui pegar a tomada de energia para ligar a van. E ali tem um recipiente, né? Eles cortaram a vasilha para tirar a água desse barquinho. E ali eu entrei às margens, é tudo pedra aqui, né? É uma cascalheira. E aí eu usei aquele banho de tcheco, né? Usei aquele galãozinho cortado para tomar um banho. Mas foi um belo banho com água de rio, foi muito bom. Depois eu vim para cá para dormir. E ainda editei um vídeo para postar para vocês, aquele vídeo gravado lá em Presidente Médici, né? Por volta das 9 horas da noite começou a chover. Mas sabe aquela chuvinha gostosa, calma? E até agora, se vocês estão olhando ali pelo vidro, né? Estão percebendo que ainda está molhado o vidro. Está chuviscando ainda, né? Então, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Eu imaginava que ia amanhecer com sol para mostrar mais o rio para vocês, mas eu vou mostrar daqui a pouquinho ali. Eu vou ter que ir lá tirar a tomada, né, desligar, e vou mostrar para vocês aonde é que eu estou amanhecendo, acordando. Bom dia, fique comigo. Hoje é um dia especial, hoje é dia de buscar a Vilma lá em Pimenta Bueno. A minha esposa ficou aí quase 60 dias lá em Toledo, no Paraná, foi ver meus filhos, a minha netinha, né, e a minha filha também está vindo, a Vanessa está vindo com ela. Elas devam chegar por volta das 11h30 lá em Pimenta Bueno. Então eu vou sair daqui, pegar a BR-364 e vou para a cidade de Pimenta Bueno buscar a minha esposa, Dona Vilma. Então nos próximos vídeos, com certeza nós teremos aí a Dona Vilma. Olá, pessoal! Pois é, agora já lavei o rosto, penteei o cabelo, né? Acordei por volta das 6 horas da manhã, como eu falei para vocês. E ainda continua chovendo. Essa chuva começou aí por volta das 9 horas da noite, né? Que noite abençoada, maravilhosa, as margens aqui, ó, do Rio Machado. Veja que privilégio. Eu estou na draga. Essa draga é a draga da cascalheira, né? Ela puxa areia e puxa cascalho. Eu não sei se puxa areia, eu vi muito cascalho ali em cima, né? Mas é uma draga que retira cascalho e deva tirar também areia aqui do rio, tá? Quero agradecer mais uma vez o Josué e toda a sua família que cedeu pra gente a energia dessa draga para eu estar ligando a van lá em cima, tá bom?
Então eu posso dizer que eu estou num pedacinho do paraíso, imaginando o paraíso prometido, o céu, né? Prometido para mim e para você. Cristo mesmo falou, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu ia falar para vocês. Então fica tranquilo, eu vou. E ele foi, né? E ele foi, ele está lá no céu. Ele falou, vou preparar lugar e vou voltar para buscar vocês. Buscar você, a sua família, para que vocês estejam onde eu estiver, né? Se fosse igual a esse aqui, já estaria bom, né? Mas lá em Apocalipse promete algo que olho nenhum viu, pés nenhum pisou, né? Então é uma maravilha, uma bênção. As margens desse rio aqui nessa draga, irmão, sozinho, silêncio total. Eu refleti muito, eu quero orar com vocês daqui a pouco, né? É bom a gente ter esse tempo pra gente se comunicar com Deus, colocar a cabeça no lugar, né? Os pensamentos. Eu quero comentar com vocês a lição número 12, né? A penúltima lição deste material incrível de estudo, a verdade presente em Deuteronômio, né? Estamos terminando, ó. A próxima lição vai ser pedreira também, tá? Nós vamos estudar o livro de Hebreus. Pode antecipar aí, começar a fazer a sua leitura. Vamos estudar o livro de Hebreus, tá? O verso para memorizar desta lição está Mateus capítulo 4, verso 4, que diz: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Essas palavras é para memorizar, tá? Repetindo que a Bíblia do Novo Testamento, utilizada por Jesus em suas pregações, de todos os escritores do Novo Testamento, é a Bíblia hebraica, a Bíblia do Antigo Testamento. Os 5 livros de Moisés, o último Deuteronômio, né? Os profetas maiores e profetas menores, tá? O primeiro tema a ser, então, discutido aqui é está escrito. Está escrito, né? Leia Mateus capítulo 1, aliás, Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 11, como Jesus respondeu às tentações de Satanás no deserto. E tenta tirar ali, irmãos, qual a lição, que lição importante para nós hoje, através das respostas de Jesus, né? Está escrito. É importante nós conhecermos as Escrituras, essa é a primeira lição. Talvez você não tenha tempo para estudar a palavra de Deus. Não apenas folhear, mas para estudar de fato a palavra de Deus. Buscar compreender a Bíblia. Conhecer as Escrituras é importante. Agora, o diabo também conhecia as Escrituras. Mas ele conhecia e distorcia a palavra de Deus. Ele estava adaptando a palavra de Deus ao seu estilo pecaminoso. Tem muita gente que quer trazer a Bíblia para o seu estilo de vida. No lugar de se adaptar à Bíblia, ele quer que a Bíblia se adapte ao estilo de vida dele, né? E isso é perigoso, tá? Muito perigoso. Nós devemos se adequar à palavra de Deus, tá bom? Então, irmãos, por que é importante conhecer a Bíblia? Porque ela é luz para o caminho. Ela é luz para o nosso caminho, né? Ela é lâmpada para os nossos pés. Conhecendo a palavra de Deus, nós saberemos sair de todas as armadilhas, evitar as armadilhas do inimigo, para não tropeçarmos. É importante conhecer a palavra de Deus. Agora, apenas conhecer de maneira teológica também não é suficiente, né? O conhecer que eu estou falando aqui é conhecer, aplicar, praticar, viver a palavra de Deus. Na primeira tentação de Jesus, Jesus ele se referiu ali para se defender do inimigo a Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Moisés contava ao antigo Israel como o Senhor havia provido para eles no deserto o maná e outros recursos, né? Como parte de um processo de refinamento enquanto procurava ensinar aquele povo ali lições espirituais. Então, na primeira tentação, Jesus já usa Deuteronômio, o livro da lei, Deuteronômio capítulo 8, verso 3, né? Na segunda tentação, Jesus, ele citou Deuteronômio de novo, capítulo 6, verso 16, em que Moisés falava ao povo da rebelião em Massá. Sobre essa rebelião você lê em Êxodo, capítulo 17, do verso 1 ao verso 7, né?
Não põe à prova, que pode significar não tentar ou testar, né? O Senhor já havia mostrado repetidas vezes seu poder e disposição para lhes prover. Ainda assim, quando houve um problema, eles clamaram, né? Está o Senhor no meio de nós ou não? Êxodo capítulo 17, verso 7. Jesus, ele utilizou essa história para repreender Satanás na segunda tentação. Na terceira tentação, Satanás procurou fazer o quê? Com que Cristo se ajoelhasse, se curvasse diante dele e o adorasse. Uma revelação aberta e flagrante de quem Satanás realmente é, né? Ou o que ele queria ser. Agora, em vez de ficar debatendo ali, o que Jesus fez? Ele repreendeu Satanás e novamente voltou-se à palavra de Deus, né? Deuteronômio novamente, em que o Senhor alertava seu povo sobre o que aconteceria ao povo caso o povo se afastasse e adorasse a outros deuses. Abrem aspas. Temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Jesus utilizou Deuteronômio capítulo 6, verso 13 novamente. Está escrito, é importante conhecermos a palavra de Deus. Um outro tema discutido foi a fraseologia levantando rostos, né? Deuteronômio 10, Moisés novamente recontando a história de Israel. Mais uma vez ele usou esses relatos para alertar o povo sobre a infidelidade, né? Agora, em meio a essa advertência, ele disse algo mais. Leia aí Deuteronômio capítulo 10, do verso 17 ao verso 19, qual é a mensagem essencial para o povo e por que essa mensagem é relevante para a igreja de Deus hoje, né? Irmãos, você vai ler nesse texto que o Senhor é imparcial. E se ele é imparcial, nós também devemos ser imparciais. Nós devemos amar como ele amou, sem fazer acepção de pessoas. Escolher essa ou aquela pela posição pessoal, pela posição social, né? Pela cor da pele, pelo poder, né? Então, Atos capítulo 10, 34, Romanos 2, 11, Gálatas 2, 6, Efésios 6, 9, Colossenses 3, 25, 1 Pedro 1, 17. Esses textos estão usando Deuteronômio 10, 17. Tá? Falam da imparcialidade de Deus. Eles citam os princípios de Deuteronômio. E que princípio é esse? Que Deus não faz acepção de pessoas. Irmãos, e se Deus, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, não faz acepção de pessoas, então nós também não devemos fazer. Não faremos acepção de pessoas. Ok? Tá dado o recado, né? Não faremos acepção de pessoas. Tem um tema também muito discutido na classe de Gálatas capítulo 3, do verso 1 ao verso 14. O que Paulo disse que é relevante para nós e como ele usou nesse texto de Gálatas 3, de 1 a 14, ele usou Deuteronômio 27 e 26 e usou Deuteronômio 21, verso 22 e 23. O tema amaldiçoado em um madeiro, né? Agora, no entanto, irmãos, nesse texto aí de Gálatas 3, de 1 a 14, o apóstolo não estava falando contra a lei de Deus, tá? Os 10 mandamentos. E certamente nada nesse texto poderia justificar a quebra dessa lei, por nossa parte, né? Porque a chave está ali em Gálatas, capítulo 3, verso 10, em que ele escreveu que todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. E o pessoal faz uma grande confusão a respeito, né? E aí ele cita Deuteronômio, capítulo 27 e 26. A questão aqui, irmãos, não é a obediência à lei de Deus. A questão é confiar na lei para a salvação, uma posição difícil, se não impossível, para serem caídos pessoas, né, humanos caídos como nós. O que Paulo quis dizer é que somos salvos não pelas obras da lei. Paulo está enfatizando, nós não somos salvos pela obra da lei. Nós somos salvos pela morte de Cristo em nosso lugar, a qual nos é creditada pela fé. Nós somos salvos pela graça, pela morte de Cristo em nosso lugar e a nós creditada pela fé.
A sua ênfase é que o que Cristo fez por nós na cruz. Aí, para destacar esse ponto, ele se referiu a Deuteronômio 21, 23, né? Como Jesus disse, está escrito. Paulo também diz, está escrito, mostrando a autoridade do Antigo Testamento. E citou um texto que trata de alguém que, tendo cometido um crime capital e sido executado, né? Por isso foi então pendurado em um madeiro, talvez para servir de exemplo. Paulo, porém, queridos, usou isso como símbolo para a morte substitutiva de Cristo por nós. Cristo se tornou maldição em nosso lugar porque enfrentou a maldição da lei, isto é, a morte, que todos enfrentaríamos, pois todos transgredimos a lei. E o salário do pecado é a morte. E João escreve que pecado é a transgressão da lei. Porém, as boas novas do Evangelho dizem que a maldição que deveria ter sido nossa tornou-se dele na cruz, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, Gálatas capítulo 3, verso 14. Ninguém, irmãos, ninguém, a não ser Cristo, poderia redimir da maldição da lei o homem decaído e levá-lo novamente à harmonia com o céu. Cristo tomaria sobre si a culpa e a humilhação do pecado tão ofensivo para um Deus santo que deveria separar entre si o Pai e o Filho. Né? Então, ao estudar Gálatas capítulo 3, verso 1 ao verso 14, lembre-se do que realmente Paulo está tratando nesse texto, tá? Bom, um outro tema, e Paulo citando Deuteronômio, né? Por isso nós estamos estudando Deuteronômio no Novo Testamento. Um outro texto está lá em Hebreus. Horrível coisa é cair da mão do Senhor, né? E aqui na classe eu até falei, olha, lembre-se que pau que dá em Chico é pau que dá em Francisco, né? Mesmo peso, mesma medida, amor e justiça. Muitos sermões, sermonetes, mensagens falam só de amor, maravilha. Mas temos que lembrar também da justiça de Deus. A Bíblia a todo momento nos lembra do amor de Deus, capaz de assumir o nosso lugar na cruz, mas nos lembra também da justiça de Deus, no Jardim do Éden, na história de Noé, na queda das 10 tribos de Israel para a Síria, na queda de Judá para a Babilônia, nas 7 pragas que ainda virão, né? Então, a todo tempo Deus está nos lembrando de sua justiça, tá? Então, o livro de Hebreus, em sua profundidade, irmãos, em muitos aspectos surgiu como uma longa exortação aos crentes judeus, e essa exortação foi: permaneçam fiéis ao Senhor. Uma exortação que eu quero fazer hoje para vocês, né? E para mim também. Permanecemos fiéis ao Senhor. Às vezes, porém, o ser humano precisa ser lembrado das terríveis consequências da infidelidade. Ou seja, precisamos lembrar que se não aceitarmos o que Jesus fez por nós ao pagar a dívida pelos nossos pecados, teremos que pagá-la nós mesmos. E isso significa choro e ranger de dentes, Mateus 22, 13, né? Seguido da destruição eterna. Tem muito valentão e muita valentona rejeitando o que Cristo fez, né? Lê Hebreus capítulo 10, 28 a 31. Aliás, eu aconselho ler Hebreus 10 a partir do verso 25 até o verso 31, né? O que Paulo disse ali e como pode aplicar isso a nós. Ele estava exortando aos hebreus a não rejeitarem o sacrifício de Cristo, irmãos. Então, para exortar os crentes judeus a continuar fiéis a Deus, Paulo ele citou uma exortação anterior aos israelitas para que permanecessem fiéis. O texto usado por Paulo aqui em Hebreus foi Deuteronômio capítulo 17, verso 6, em que está escrito que alguém considerado digno de morte sofreria essa pena somente depois que pelo menos 2 pessoas testemunhassem contra ele. Então Paulo está utilizando um texto que eles conheciam, Deuteronômio capítulo 17, verso 6. Qual é o foco aqui? Paulo fez isso para deixar claro que se a infidelidade podia levar à morte sob a antiga aliança, irmãos, abrem aspas para Paulo, quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus,
profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Hebreus 10, 29. Em outras palavras, você tem mais luz, você tem mais verdade, você tem mais conhecimento do que eles. E sobre o sacrifício do Filho de Deus por seus pecados. Assim, se você rejeitar isso, irmãos, sua condenação será maior do que a condenação deles. Pau que dá em Chico e pau que dá em Francisco, né? E aí Paulo, ele voltou a Deuteronômio 32, verso 35, para apoiar seu argumento, considerando que eles receberam em Cristo e seu conhecimento da grande provisão feita. O Senhor que disse, abre aspas para o Senhor, a mim pertence a vingança, e ele mesmo julgará o seu povo. Ele registra em Hebreus 10, 30, né? Ele julgará o seu povo por sua apostasia e por sua infidelidade, sua desobediência. Deus havia julgado seus antepassados que não tiveram o que esses judeus do Novo Testamento tinham, a revelação mais completa do amor divino demonstrado na cruz. Assim, basicamente, Paulo estava dizendo, estejam avisados. E nós, que conhecemos mais do que os hebreus do Novo Testamento, estamos avisados, né? Estamos avisados. Ali no verso 25 em diante, começa dizendo que se pecarmos deliberadamente, depois de termos conhecido a verdade, há uma expectação horrível, tá? Porque horrível coisa é cair na mão do Senhor. Ou seja, se você sabe que é pecado e continua praticando de forma deliberada o pecado, irmãos, é complicado. Então é a hora de fazermos aí uma reflexão. Estamos partindo aí para o final dessa lição. Como eu falei, né, para encerrar o vídeo, a história de Josias me chamou a atenção. Ele começou a governar com 8 anos. Depois de 18 anos, ele tinha 26 anos, ele encontra o livro da lei, Deuteronômio, tá? Esse livro é lido para ele, ele consulta a profetisa e ele provoca ali uma grande reforma na vida dele e na vida de todo o reino. Depois de Davi, não houve um outro rei que fez tantas reformas positivas e andou com Deus como Josias. Filho de Amon, que desagradou a Deus, foi infiel a Deus. Neto de Manassés, o pior de todos os reis de Judá, né? O pior de todos os reis de Judá, totalmente infiel, totalmente contra a Deus, adorava outros deuses, levantou outros templos de adoração e sacrifícios para outros deuses. E esse jovem, ao ter o contato com esse livro, promoveu uma grande mudança espiritual na sua vida e na vida do seu reino. Será que não vai promover na minha e nem na sua? Que possamos buscar o Espírito Santo, irmãos, para que ele possa nos ajudar nesse processo, hoje e sempre. Amém? Então é isso, pessoal. Quero agradecer a todos vocês que estão seguindo aí o nosso canal Falando de Cristo na Estrada no YouTube e também no Facebook. Deixe o seu like, faça o seu comentário, fale aí de onde é que você está assistindo. Espero que tenha gostado aí dessa reflexão sobre esse estudo de Deuteronômio, a verdade presente, para ser aplicado em nossa vida ainda hoje. Lembrando que todos os escritores posteriores a Moisés utilizaram o Deuteronômio. No Novo Testamento, Jesus e os apóstolos usaram também Deuteronômio. Que você e eu possamos usar a Bíblia também para se espelhar nela, para praticar o que está escrito nela, viver pela palavra através do Espírito Santo em nossas vidas. Eu já estou em Pimenta Bueno, estou aqui em frente à loja Peixão, um colaborador, um anjo missionário, meu irmão Gilmar Rodrigues, né? Quero mandar um abraço para o Gilmar, para toda a família dele, o Júnior, sócio dele também, né? Para toda a família deles, ok? Então eu estou aqui em Pimenta Bueno, aguardando a Vilma, já já ela estará chegando e a gente, se Deus quiser, nos próximos vídeos estaremos juntos. Vamos orar para encerrar? Ore comigo e eu oro com você e juntos vamos orar uns pelos outros. Querido Deus, amado Pai, em sua presença, pedimos perdão pelos pecados e falhas, Senhor, e lhe agradecemos por esse momento especial de estudo da sua palavra. Muito obrigado pelas suas bênçãos. Obrigado pela graça e pela misericórdia. E seja com cada família representada por este que está assistindo este vídeo agora. Seja com cada um. Derrame o seu Santo Espírito sobre nós. É o que te pedimos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e toda a sua família. E até o próximo vídeo aqui no canal Falando de Cristo na Estrada.